sua criatividade se transforma em realidade no estúdio Mídia Oeste. Um espaço dedicado à produção de vídeos, fotos, lives, podcasts e entrevistas. Confira tudo isso e muito mais no midioeste.com.br/estúdio. Quer saber mais? Fale com a gente no WhatsApp 11 42 69 0715. 11 42 69 0715. Mídia Oeste, um estúdio de alta qualidade bem perto de você. Tá na hora de renovar a sua proteção? E quer um valor que caiba dentro do seu bolso? O Grupo Motorhome vai ajudar você, sem burocracia e sem análise de perfil. E muitos outros benefícios. E o melhor, com mensalidades a partir de R$ 96. Gostou? Faça já a sua cotação e vem pro grupo. Faça agora mesmo sua cotação. Acesse www.midioeste.com.br/seguro. E aí, galera, tudo bem? Espero que sim! Hoje, no programa, está comigo o senhor Maicon Felipe, mais conhecido como Michael Batera, Michel Batera. Nossa. E aí, rapaziada? Você tá bem, nego? Tranquilo, mano. Como é que você tá? Bem também, graças a Deus. Da Obrigado hora. por perguntar. É Uma isso. honra ter você aqui com a gente hoje. Puxa, a honra é viu? toda minha, pô. Que é uma felicidade aqui, ó, Izão. Maestro Izo. Top. Exagerado. Top, 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 top. Maicon, poucas pessoas sabem, né? Tive a oportunidade de participar de uma fase muito boa no início, que é a melhor, né, de todas, e depois ver como é que funciona, né? Toda a parte de evolução e graças a Deus eu peguei aula com você, né, cara? Então eu posso falar. Não, calma aí, tem que explicar direito. Né? A gente, Vamos explicar. nós trocamos ideias, você me deu umas aulas primeiro, que você já tem uma bagagem bem mais vasta, né? É. Mas é isso aí, cara. Foi bem legal aí esse tempo. Até te cortei, pode continuar falando. Você aí, tá me chamando foi de mal. velho, né? Tá top. Legal, legal, Tá. legal. Experiente, é diferente. Já eu vou contar como é que a gente se conheceu. Cara, são perguntas simples, básicas e vamos lá. Seu primeiro contato com a música, cara, como começou? Cara, o primeiro contato, assim, tem bastante tempo, parece que não, mas já tô cara de acabado assim, né, galera? Tenho aí com uns 27 anos já, né? Fazer 27 anos agora. Primeiro contato foi na igreja, né? Acho que a maioria dos músicos, assim, pelo menos a grande parte que eu conheço, todos tiveram esse primeiro contato, assim, com a música através da igreja, que é um canal ali de muitos músicos bons aí, muitos musicistas aí que acabam virando grandes referências, né? Cara, e assim, como eu sempre fui pra igreja desde novo, sempre tinha aquela banda da igreja, a famosa banda da igreja, né? Famosa banda da igreja. Só que, cara, eu vim de uma criação onde eu morei com meus avós, né? Morava em Minas Gerais, tudo mais, antes de vir aqui pra São Paulo. E aí, Beijo, Minas! Minas, cidade maravilhosa lá, cara. E aí, cara, lá eu ia pra Assembleia de Deus do Belém, Ministério Belém, cara. Então, assim, naquele tempo lá, quando eu tinha lá meus 14, 13 anos de idade, foi quando eu já tinha uma noção um pouco melhor, assim, do que era a música. Eu ficava vendo aqueles caras tocando, só que eu era aquelas músicas, né, bem mais antigas. Eles gostavam bastante de músicas, assim, da harpa, tocavam bastante essas coisas. Só que eu sempre já me interessava, né, sempre me interessei quando eu via aqueles caras tocando a bateria, porque era um som que se destacava, aquele lance, né, aquele ritmo tal, legal, quando os caras tocavam a música mais agitada. Aí desde pequeno eu ficava ali, cara, olhando e sempre querendo chegar lá próximo da bateria, quando tinha os ensaios do pessoal que chegava um pouco mais cedo, assim, só pra poder ficar perto. Então, assim, o primeiro contato, assim,
Foi esse assim mesmo, assim, ouvindo as pessoas tocando na igreja, quando tinha os eventos, né, aqueles congressos, que era momento esperado. É verdade, E aí eu sentava perto da bateria todo pequenininho lá, e os caras tocando horrores e tudo mais. Foi daí que começou a surgir essa paixão, cara. Que era uma coisa que eu olhava e não conseguia tirar o olho, assim, né? Normalmente quase toda criança, eu acho, gosta da bateria por ser barulhenta, né? Barulhenta, Alguns no decorrer do tempo vai lá e muda de instrumento, prefere virar um guitarrista da vida, um baixista, tecladista. E por aí vai. Mas esse foi o primeiro contato, assim, cara, de ver alguém tocando e criar gosto pela coisa, né? Acho mais ou menos esses 14 anos de idade, Assembleia de Deus, Belém, cara. Belém. Então já era um pré-adolescente ali, já. Cara. Até porque, assim, na minha família não tem músicos, né? Não tem ninguém, assim, na minha família que é músico, né? Então, eu fui o primeiro, assim, a criar gosto pela coisa. Então, não tinha referências em casa pra falar, putz, olha, isso aqui é muito legal, escuta isso. Não tinha. Então, realmente veio da igreja mesmo essa curiosidade, assim, de estar ali perto dos músicos da igreja, né? Caraca. E foi bem difícil, assim, no início, né? Porque nós, como somos bateristas, você é um grande baterista aí também, a gente sabe o ciúme que a gente tem dos nossos equipamentos, né, cara? Total. Então, assim, se você tá lá, você não vai deixar um menininho pé rapado que nem eu chegava lá assim, tipo, ficar pegando na batera, ficar pegando na baqueta, pegar nos pratos, os caras não deixam, né? Então foi um contato, assim, assim, meio que na igreja mesmo, né? Na igreja. A referência veio toda de estar dentro da igreja, cara. Acho que foi mais ou menos isso, assim, esse início, assim, primeiro, aonde criou aquele gosto, né? De ver a visão, assim, putz, quero ser um baterista. Baterista. Então, quero tocar esse instrumento, quero é isso mesmo que eu quero. Quero fazer o barulho. Legal, cara. Dando um adendo sobre algo que você disse interessante, né? E realmente, rola esse ciúme mesmo. E é algo assim de... Não é porque vai quebrar ou algo do tipo. É que a gente cuida tão bem do instrumento, de tanto a gente estudar com o instrumento, verdade, né? De tanto ali tá aquela coisa de estar sempre pegando presente. Quando alguém vai pôr a mão assim, pera aí. Calma. Não é quando é pequeno, criança, né? Dá tem um medo assim, tem um medo que a criança vá lá e quebre alguma coisa. Mete aquela mão suja nos pratos que tá limpinho, cara. Isso aí é complicado. Cara, hoje em dia eu tô bem mais maleável com isso. E nem é questão porque hoje eu sou pai e tal, mas de uns anos pra cá, antes da minha filha nascer, eu já pensava muito a respeito do antes. Sim. Né? Porque o meu contato com a música e tal não rolou da mesma forma como a sua, mas... e nem eu também chegava nos lugares e ficava pondo a mão nos instrumentos. Mas às vezes pode ser o contato do adolescente ou da criança, o primeiro contato dela ali naquele momento, tá ligado? Tipo, você vê o instrumento ali, ela quer pôr a mão, ela quer bater, porque já rola um interesse em saber o que é, que som que tem, a curiosidade do som, né, cara? Tem uma empolgação dentro da criança, né, cara? Rola toda aquela curiosidade. E isso é legal porque, assim, eu mesmo, depois de um tempo, eu via muitas criancinhas chegando perto da bateria. E assim, sempre que eu tinha oportunidade, cara, eu ia lá, pegava a criancinha, colocava no meu colo, falava, pega a baqueta aí, brinca aí uns 3 minutinhos. Porque assim, cara, eu sei como eu me sentia, assim, aquela vontade de realmente pegar, nossa, deixa eu encostar aqui nessa bateria, né? E eu não tinha essa oportunidade. Então, hoje em dia, eu tenho uma visão, assim, sempre que dá. Não é sempre que dá também, né? Não, porque tem umas crianças que, meu Deus do céu, cara, se deixar, ela derruba a bateria. Desmonta tudo, infelizmente. Mas, assim, sempre que tem uma oportunidade que eu vejo que a criança, ela fica ali, quietinha, observando, eu sempre vou lá e faço a alegria ali por alguns minutos, né? Claro. A criança sai toda feliz da vida, né? Principalmente aquelas que chegam e elas ficam com as mãozinhas assim, só olhando, né? Tal. Elas não mexem nada, mas ficam ali só olhando. Não, vem cá, você quer mexer e tal. Legal, pô, bacana. Você fez eu lembrar de um fato aqui. Uma das minhas irmãs. Beijos, meninas. Gigi, Rô, Rê, maravilhosas. Ó. Essas aí eu conheço. A Gi me mostrou um vídeo de você com João Pedro tocando bateria. Ele ainda não cresceu muito não, mas ele era menor. Tá um pouco maior agora. E ele tinha, e depois dessa fase, eu lembro que logo depois que rolou essa parada de você pegar ele no colo, deixar ele tocar, ele se interessou em tocar a bateria. Foi algo bem legal, assim, foi um interesse que criou nele essa expectativa. E isso é bacana, né, cara?
É muito Isso bom. é bacana. E se eu não me engano, ele já era um... Vamos falar... acho que eu posso usar esse termo, menino prodígio já. Menino porque prodígio. assim, ele sentava assim, ele já tinha uma noção rítmica. Já. Ele não era que geralmente a criança, quando ela pega, ela sai batendo em qualquer coisa, de forma ali desordenada, ela só quer acertar em alguma coisa nos pratos. Quer fazer barulho. Ele não, da primeira vez que ele já sentou, ele já segurou a baqueta tudo bonitinho ali na mão dele, já colocou lá no chimbal e caixa. Ele não foi no prato, chimbal e caixa, né? Tal, e tocando ali, e aí, ô tio, e o prato? Não, pode bater no prato. Ele pediu antes, né? Não, eu falei, pode bater no prato. Ele tocando em prato. E aí você vai vendo que a criança, ela já tem uma mente muito mais avançada, né, cara? Então isso daí, quando você abre essa porta assim, você às vezes tá abrindo a porta aí pra um futuro músico que vai ser inspiração pra milhares de pessoas, né, cara? Então isso é muito importante. E eu me lembro muito dele, cara. Tem tempo já isso, né? Já tá um hoje rapazão. deve estar tocando mais que eu, inclusive, né? Eu Hoje não sei deve se ele tá tocando. Eu ainda não vi ele tocando. Depois dessa fase eu não vi ele tocando, mas já tá um rapazão. Já a expectativa era grande, né? Porque já tinha com certeza. E vem cá, falando do João aqui, falando dessas paradas do primeiro contato com o instrumento, e o seu primeiro contato com o instrumento, com a batera? Cara, isso é legal, porque assim, como eu falei, né, eu ia numa igreja chamada Assembleia de Deus, Ministério Belém, que todo mundo conhece, esse ministério que já é um dos maiores que tem no Brasil, né? Sim. Nessa igreja, eu não podia tocar, que nem eu falei, né, o baterista da igreja não deixava encostar na bateria. E, cara, eu como uma criança, eu tinha ali uns 12 anos de idade, eu não tinha nenhuma moral pra chegar num cara que... Eu era uma criança, o cara já tinha lá seus 20 e poucos anos de idade, eu não ia tirar ele da bateria, né? E o que aconteceu? Na cidade onde eu morava, tinha uma outra igreja, que era a Presbiteriana do Brasil. E por incrível que pareça, essa presbiteriana, ela tinha uma liturgia de culto diferente, porque naquela época não existia muitas presbiterianas do Brasil com bandas que tipo faziam bastante músicas assim, né? Pelo menos na onde eu morava não tinha isso. Só que o pastor da igreja ele foi com uma liturgia de culto diferente, né? Querendo atrair mais jovens e através da música e tudo mais. E aí, cara, um certo dia eu passei em frente àquela rua e eu escutei lá, o cara tocando bateria. E eu leigo, né, criança, né, falei, nossa, mas esse cara aí faz mais barulho do que o outro lá da igreja que eu ia. Só que na verdade o cara tocava mais que o outro, né. Aí eu falei assim, putz, que legal, cara. Aí criei uma curiosidade pra ir naquela igreja. E aí eu comecei a ir naquela igreja. Sofri um pouco pra sair do Belém, porque quem é do Belém tem, né, os avós do Belém, que eu fui criado por um bom tempo aí pelos meus avós, né, quando eu morava em Minas. A minha avó é aquela crente, né, fervorosa. Você não vai assistir televisão, não vai jogar bola. Depois de um tempo ela ficou maleável, lógico, os tempos foram mudando. Foi difícil pra sair, mas eu acabei saindo de lá, ainda bem jovem. E aí eu comecei a frequentar essa igreja. E aí eu sempre ia, o ensaio deles era todos os domingos às 5 horas. E eu ia todo domingo às 5 horas, porque eu gostava de ver a galera tocando. E nisso eu fazia a mesma coisa que eu fazia na Assembleia, né? Eu sentava lá do lado do baterista e ficava lá, e olhando, e sempre olhando, porque eu não tinha celular naquela época, eu não tinha acesso a YouTube, apesar de ser ainda um pouco novo, não, né? 27 anos, já não é tão novinho assim. Mas naquela época não tinha ainda, pelo menos onde eu morava, porque a gente era uma cidade bem interiorzão mesmo, cara. Então não tinha muito contato assim com vídeos, eu não via muita gente tocando, era mais o pessoal que morava lá mesmo e que era da igreja e tocava. E eu fiquei um bom tempo sentado do lado daquele baterista lá e observando ele. Só que aí um belo dia eu pedi pra ele deixar eu tocar. Aí a resposta, né, que todo mundo já sabe, não vai tocar, não pode, você não sabe. Nada. Não, você não sabe. Aí, tranquilo, volta lá eu todo triste, o cão arrependido e tudo mais, beleza. E nisso foi passando aí, passou acho que 1 ano. E eu fiquei lá, continuei firme e forte lá. Todos os cultos, todos os ensaios, 5 horas eu tava lá naquele ensaio, cara. Até que um dia o bonito faltou, o baterista faltou. E aí, eu lembro até hoje, tinha uma irmãzinha que ela tocava teclado, né, na igreja.
não era aquele negócio extraordinário que a gente vê hoje, dos caras fazendo aquelas diminutas, tal, aquelas escalas. Todas, nossa! Né? Não, era a música ali, o Cifra Clube. Top. 3 acordes. Era aquilo. Profissional. Era aquilo. E só que assim, essa mulher, ela abriu a porta pra mim, cara. Porque ela simplesmente virou pra mim e falou: nossa, vejo você fica aqui todos os ensaios. Você acha que você consegue tocar? Aí eu falei: eu não sei, eu nunca peguei nem numa baqueta, não sei como que é. Ela falou assim: não, vem cá, senta aqui. Pega aqui, segura com a outra mão. Você lembra o que você via o rapaz fazendo? Eu falei: lembro, né? Ela falou: tenta fazer igual. E aí saiu aquele famoso tum-tutá, né? Tum-tum, nossa. E aí saiu aquilo, cara. E aí ela abriu essa oportunidade, né? E ela pegou e falou assim pra mim: eu vou começar a chegar na igreja agora, todos os domingos, às 4h30. E aí você vai vir comigo todos os domingos às 4h30. Você vai ficar das 4h30 até 5 horas ensaiando comigo, né? Legal, e aí das 5 horas chegava outro baterista. Só que naquele dia, né, por incrível que pareça, ele conseguiu chegar depois, né? Depois se atrasou um pouquinho, né? Típico aí de músico brasileiro. Opa, falei. Aí beleza. Opa, falei. Opa. Aí beleza. Ele chegou, saiu da bateria, tranquilo, mas aquele foi o primeiro contato que eu tive. Foi a primeira sensação de, putz, nossa, tô sentado aqui, né? Atrás da bateria. Era uma sensação que eu sou tímido, não parece, mas eu sou tímido. Só que quando eu sento lá atrás da bateria, cara, parece que eu tô em casa, saca? Não, é uma sensação, tipo, é um comodismo que não tem como explicar, assim. Eu cheguei lá, tô sentado, pode ter 3.000 pessoas na minha frente, cara. Eu tô na bateria, mano, saca? Era uma parada bem surreal, assim. E nisso eu fiquei indo, né, com essa moça aí, sempre 4h30. E eu chegava 4h20, né, porque... Pô, não pode perder a oportunidade, 4h20 eu tava lá, 4h20, todo domingo 4h20. Aí um belo dia ela chegou e me deu um par de baqueta de presente. Nossa, né? Que show! Ela deu um par de baqueta de presente. E aí quem começou a sofrer foi minha avó em casa. Porque eu não sei se você lembra naquela época... Ele batia bate lata, na galera. Casa bate lata, né? Faz todo sentido. E realmente era literalmente isso aqui, galera. Bate lata. Não sei se você lembra aquelas latas de óleo que tinha de 9 litros. Nossa, lembro. Saca? Lembro. Cara, eu transformei aquilo ali na minha bateria. Saca? Porque minha avó comprava aquelas latas de óleo, né? Era comum ter lá e tudo mais. E aí eu fui lá, montei a minha bateria com 2 tons ali, 2 latas, né? E eu fiquei lá no bate-lata mesmo, galera. Bate-lata, essa é a real. E aí tudo que eu fazia com aquela mulher, né, na igreja, das 4h30 às 5 horas, eu ficava de segunda a sexta, cara, fazendo a mesma coisa em casa. Minha avó não via a hora de me tirar, às vezes ela escondia as latas lá, mas não funcionava, não dava certo. E eu lá sentando o aço mesmo. Beleza. Foi passando o tempo, eu fui criando o famoso feeling, né? Pra tocar bateria e tudo mais. Mesmo a mulher, que eu falei, ela tinha as limitações dela, né? Só que por ela estar tocando há bastante tempo com um grupo, ela já tinha uma percepção musical diferente, ela já tinha um ritmo diferente. E naquilo, cara, eu fui começando a aprender a tocar. Fui aprendendo e fui aprendendo cada vez mais. Beleza. Chegou uma época, cara, que ela simplesmente chegou no pastor e falou que tinha outro baterista na igreja e que o menino tava lá empenhado e que queria tocar e tudo mais. Eu comecei a me empenhar, falei, nossa, que legal, ela deu muita moral pra mim, né, tudo mais. E eu tive a primeira oportunidade de tocar na igreja, cara. O pastor simplesmente me chamou em um culto. Eu lembro até hoje aquela música Senhor Te Quero. Senhor Te Quero. Nossa, né? Sei. Cara, isso aí é uma música antiga. Só que assim, é uma música que sempre que você tocar dá certo, cara. Sempre que você tocar dá certo. Tá certo. E aí eu fui pra cima. Porque eu fiquei vários meses, cara, de segunda a sexta tocando aquela música. Então não era possível que eu não ia acertar. Aí eu fui lá, toquei, foi uma surpresa pra galera, né? Porque ninguém nunca tinha me visto sentado lá. Sim. Porque eu ia mais cedo com ela, quando dava 5 horas, saía pianinho, o pessoal ia chegando, ia sentando e tudo mais.
A partir daquele dia, o pastor simplesmente falou, né? Não, você agora é baterista da igreja também, junto com o outro baterista. Fulano. E, cara, músico, vocês músicos, músico. Maturidade musical, hein? Músico. Pega essa, hein? Galera, tem que... Recepciona os amiguinhos músicos. Façam amizades. Nós não somos inimigos. Somos amigos, galera. Já imagina, né? Criou-se uma rivalidade. Criou-se A rivalidade. Né? Aquele ciúme, Aquele né? ciúme. Faz Porque parte. o cara era o único baterista da igreja. Chegou um menino lá, magrinho lá, com uns parzinhos de baqueta na mão lá, e chegou tocando, né? E mandando bem, o pessoal elogiando, o cara se sentiu um pouco, né? Tal. E, cara, eu fui lá todo ingênuo, tentando fazer amizade com o cara. Ô, me ensina aí a fazer uns negócios que você faz que eu acho legal. E o cara, tipo, mó snob. Não, porque eu não sei ensinar, eu só sei tocar. Sempre sempre Eu- essa mesma frase. Eu não sei ensinar. Misericórdia. Aí, cara, beleza, não fiquei... Não, assim, até porque pela idade, acho que eu tava com 13 anos isso, nessa época eu tava com 13 anos. Então, 13 anos de idade, eu era moleque, eu brincava de carrinho ainda, pique-esconde, naquela época tinha muitas brincadeiras, de ano já não tem tanto. E eu, na inocência, o cara era mais velho que eu, e na inocência eu ficava lá, puxando assunto com o cara, tentando, né, criar uma amizade com o cara, e ele, cada vez mais eu sentia ele mais distante. Só que eu fui me aperfeiçoando, cara. Fui me aperfeiçoando, e aí chegou um tempo que eu me vi tocando no mesmo nível que o cara, né? Me vi tocando no mesmo nível que o cara. Mas de onde que isso veio? Da latinha de óleo lá, batendo a latinha de óleo de segunda a sexta. A irmãzinha do café né? com pão lá. De segunda a sexta, e o cara ele já não estudava mais, porque pra ele o que ele sabia tava ótimo. Tava ótimo. Tava ótimo. E pra mim também, na época, o que ele sabia pra mim, nossa, eu falava, nossa, que esse cara tá tocando, né? De outro mundo, Eu falei, né? uau, tipo, né? Beleza, eu comecei a tocar no mesmo nível que o cara. E aí esse cara saiu da igreja, meu. Esse cara saiu da igreja, você acredita? Ah, e aí, como eu acredito? e aí eu fiquei triste na época, né? Eu fiquei triste, falei, caramba, meu. Porque assim, ele não sabia disso. Mas eu usava ele como referência. Porque ele já tocava mais tempo que eu. Ele fazia coisas que eu queria fazer. Quando eu ia tocar, eu falava, nossa, aquilo que ele fez é muito legal. Eu queria saber fazer aquilo, mas eu não sabia. Então eu ficava memorizando tudo que ele fazia. Chegava lá na latinha lá e ficava lá. Meu, como é que era o som? Como é que era a peça? Ia decorando essas coisas. Aí passou-se um tempo, volto com arrependido, né? Ele foi lá, voltou pra igreja. E aí eu vim pra São Paulo. Eu acabei saindo de Minas e vim morar aqui em São Paulo, né? E aí isso já nos 14 anos de idade, né? Eu fui pra uma igreja chamada Ágape. Igreja Ágape. Que fica aqui onde a gente mora. É nóis. E nessa igreja, cara, não tinha baterista. Cheguei... pra vocês verem, né? Eu sou evangélico, tá, gente? Mas assim, música é música e religião é religião, tá? Eu conheci esses caras, né? Da igreja Ágape, e não tinha baterista, né? Então, pra vocês verem como que Deus, às vezes, ele acaba fazendo a coisa de uma forma mais justa e correta, né? O rapaz lá que ficou, né, chateado porque não queria dividir a bateria, Deus foi lá e me tirou de lá por circunstâncias que só ele mesmo sabe, ele sabe o porquê que ele fez. O cara voltou pra igreja, voltou a tocar, voltou a ser o lindo lá, tocando pra caramba, porque ele tocava bem, cara. Ele tocava bem, beleza. E cheguei aqui numa igreja que não tinha baterista. Ok. Eu já cheguei aqui, o cara no primeiro dia senta na bateria. Aí eu sentei naquela empolgação e tal. E já fui fazendo um gruvão, né? Famoso groove. Já fui fazendo um gruvão, chimbal, cachibumba. Era isso que eu sabia, galera. O tum-tum lá que eu falei. Era isso, cara. Era isso. É 2 bumbo caixa, gente. E o chimbal 4x4. É isso. Bumbo caixa ou caixa 2 bumbo. Era isso. Eu não conseguia nem alternar, pra você ter uma ideia. Era só isso. E todas as músicas iam assim, né? Se mudasse a música, eu só acelerava, mas era a mesma coisa. Tranquilo, foi passando-se um tempo ali. Nessa igreja eu já tive mais liberdade. Chegou um tempo que eu tinha a chave da igreja.
Eu ia pra igreja, ficava mexendo na bateria, ganhei uma chavinha de afinação. Que legal, Aí já cara. consegui já comprar minhas próprias baquetas. E aí eu comecei a ficar indo. Sempre ia pra igreja. E isso aí é uma coisa legal, galera, determinação, tá? Porque assim, não é fácil, cara. Tem gente que acha que é fácil sentar na bateria e aprender a tocar de verdade. Tem gente que acha que é fácil você pegar a guitarra e começar a fazer solos bonitos. Não é, gente, qualquer instrumento, né? Ele tem um grau de dificuldade. Quando você acha que você sabe, você tá começando a aprender, você ainda não sabe. Começando a entender Essa é a como realidade. é que funciona. E aí nesse tempo aí eu cresci musicalmente falando muito nessa igreja, cara. Porque foi a igreja que eu tive mais espaço, é a igreja que eu chegava, sei lá, pegava um domingão, chegava lá meio-dia, o culto era só 6 horas da noite. Chegava meio-dia lá com um paninho, limpava a bateria, que eu queria deixar a bateria o mais linda possível pra na hora que eu fosse tocar, nossa, fosse, né? Só que assim, cara, ainda assim, a galera ainda não tinha o foco principal a música na vida deles, né? Falando assim, os irmãos que tocavam. Meu, foi a maior porta, assim, que foi ali que eu deslanchei mesmo, que eu comecei a aprender a tocar coisas diferentes. Eu tive muita liberdade. Os caras trocaram a bateria da igreja, pô. Tinha uma bateria lá, uma Tajima. Não sei se você lembra que época que era. Hoje em dia é Nagano, né? Mas na época era Tajima mesmo o nome, né? Escrito Tajima lá na frente lá. Trocaram a batera, aí compraram uma Pex lá, mais bonitinha. Na época era mais, né? Uma batera que aguentava umas pauladas, porque o cara tava batendo forte, né? Mais robusta, né? E tal. E aí nisso, cara, eu fui aprendendo muito assim e sempre buscando a melhorar. E aí, consequentemente, quando eu vim pra São Paulo, eu já comecei a ter mais acesso aí a outros músicos. Você foi um, você sabe disso, né? Isão, pra quem não sabe, galera, é um mentor, hein? Isão é um mentor. Eu comecei a ter mais acesso, assim, em vídeos, né, do YouTube pra ver os caras tocando. Comecei a ter acesso a mais músicos, porque, querendo ou não, São Paulo, por ser uma cidade muito grande, tem muito músico bom. Muito músico bom. Tem muito músico bom. E aí, cara, foi passando assim um tempo através dessa igreja aqui, porque lá em Minas não tinha muitos músicos, não tinha cantores famosos que iam na igreja, não tinha, sabe, uma galera top que ia. Aqui não, aqui vira e mexe. Top, a galera top. Aqui vira e mexe, cara, vi uma galera que tocava muito bem mesmo, assim, nas igrejas. Sim. E aí eu comecei a abrir minha mente, eu falei, caramba, mano, mas eu tô tocando aqui com a galera, mas veio uma galera aqui de fora que tocou, eu senti, sabe quando você começa a ter uma percepção mesmo musical? Porque tem uma diferença de você tocar e achar que tá tocando bem, e quando você começa a entender como que funciona, quando você começa a entender sobre timbragens, de afinação, e eu comecei a entender isso, né? Aí lá vai eu de novo saindo da igreja, saí dessa igreja Ágape e fui para uma outra igreja chamada Despertai. Aí nessa igreja Despertar foi onde eu conheci você, inclusive. Foi, sim. Conheci o Izão. E o engraçado é que assim... Nós nos revimos novamente. Verdade, cara. Verdade. Verdade. É o segundo contato. Verdade, depois tem que falar isso aí mesmo. Primeira vez que você me viu. Tô só aguardando aqui, mas eu vou Verdade. E aí, cara, quando eu saí dessa igreja Ágape, fui pra essa igreja chamada Despertai, conheci outros músicos, conheci você, conheci uma outra galera que já tinha uma noção maior, assim, com relação à afinação, né, nas músicas, com relação a notas, né, tocar de uma maneira mais correta, assim. E aí, nessas oportunidades, foi aonde eu tive a oportunidade de aprender coisas diferentes mesmo, com outros bateristas. Inclusive você, a gente teve vários momentos lá quando a gente se conheceu. Eu falei, Izão, mano, preciso aprender umas coisas. Você foi um divisor de águas ali também naquele tempo, porque a gente tem uma mente fechada. Às vezes a gente acha que sabe tudo, mas não sabe. É que nem eu falei, né? Sempre você tá ali começando a aprender. Sempre tem alguém que vai saber mais, sempre tem mais a aprender. E você ensinou muita coisa. Eu gostei do Izão, porque na primeira vez que eu vi ele mandou aquela virada lá, que é a famosa cestina, galera. Esse cara aqui, ele tem uma virada, cara, no bolso, que quando ele manda, os bateria vai embora pra casa. Eu não queria falar não, mas ele tem uma virada. Ele tem uma virada. Não tá. Ele tem uma virada no bolso que eu inclusive uso até hoje. Eu uso até hoje
porque ele me ensinou um macete. Mas ela é bacana, ela é bacana. Galera do worship aí, ó. Serve pra qualquer worship que vocês tocam. Nossa, rola mesmo, verdade. Rola pra qualquer worship, hein? É uma virada top. Caixa ali, ó. Perfect. E aí, cara, nessa época, assim, eu comecei a aprender mais, ter contatos com músicos melhores, fui melhorando a minha percepção musical, fui aprendendo ritmos diferentes, porque aí eu comecei a sair do tum-titatutu, né, do 2 bumbos e uma caixa, fui entender o que era o samba no início com você, que você me ensinou lá umas paradas diferentes, né. Fui começar a ver também um pouquinho de partitura naquela época, que é importante, cara, gente. Tem gente que acha que não, mas cara, tem muitos grooves, muitos estilos de música que às vezes a gente acha que tá tocando de uma forma correta, só que se você parar para estudar ali o contexto e com a partitura, fazendo parte por parte, a galera vê que tá tocando errado. Tá tocando muita coisa errada. Tá faltando muita coisa. Cara, e aí, assim, falei pra caramba, né? Mas essa primeira parte aí foi aonde teve esse meu primeiro contato, né, com a música. Desde a passar por isso, de ter a minha primeira referência saindo de perto de mim, né? Que o cara saiu da igreja porque eu tava tocando. Até a conhecer pessoas que me fizeram melhorar, né? E, galera, nem tudo é um mar de rosas, tá? Já cheguei a ouvir que eu não era músico. Já me pediram pra parar de tocar. Já teve eventos da igreja que eu fazia parte. O cara chega em mim e fala: irmão, a gente vai chamar uma banda aí, um baterista de fora. Senta ali um pouquinho e deixa o cara tocar. Só que, galera, é uma coisa que fica e vale até lembrar. Isso, galera, não é pra desanimar, não. O cara não pode desanimar. Isso é uma coisa que ele tem que pegar como aprendizado e se perguntar: mas por que aquele cara tá tocando, tá fazendo esse trampo aqui, esse trabalho, e eu não? Dedicação, galera. Estudo. E eu aproveitava, cara. Ao invés de ficar triste quando eu ouvi isso, né? Você não é músico. Nossa, isso cara, tá na alma, cara. Você não é músico, senta lá e vai estudar. Tem gente que se ouvir isso desvia. Desanima na hora. Quer matar alguém. Não, cara, o que eu fiz? Na hora eu fiquei triste, né? Eu fiquei um pouco triste, óbvio, né? Mas eu peguei aquilo ali como um incentivo. Falei, cara, o cara falou que eu não sou músico, mas eu tô desde os meus 14, tô há 2 anos aqui fritando a bateria, achando que tava fritando, né? Pensando que era ovo ali na frigideira, né? Fiquei lá e tal, e o cara fala que eu não sabia tocar, né? Fiquei triste durante um tempo. Aí esse mesmo cara depois... você conhece esse cara? Ele é um ícone, não citamos nome. Ele é um ícone. Aí depois referência, o cara toca muito. Referência. Aí depois de um tempo, esse mesmo cara que falou isso aí pra mim, quase me matou, quase acabou ali com o meu sonho de tocar bateria. Esse mesmo cara chegou em mim, falou: eu vi que depois que eu falei aquilo você ficou meio triste, mas na semana você estudou e você chegou aqui e tocou um pouco melhor, né? Eu gostei disso. Vou te apresentar uns bateristas aí pra você ver uns caras que tocam, né? Os caras que tocam de verdade. Aí o cara me vira, galera. Eu lá com meus 14 anos, o cara me vira, detalhe, né? Tum-titatum-tum, né? Na bateria. O cara me vira e fala: vai tocar jazz, né? Vai tocar um jazz. Galera, eu não sabia nada, eu não sabia nem o que era jazz. Eu não sabia nem o que era jazz. O cara foi e mandou essa pra mim. Só que depois que eu comecei a ver essas referências, vendo esses caras tocando assim, aí eu falei: putz, não é que o cara tava certo, cara? Eu não era músico mesmo, galera. Tipo, não tinha uma percepção musical. Pra mim o que eu tava fazendo era certo e não era. Dava muita brecha. E aí eu fui começando a entender, né? O motivo de qual uma outra pessoa às vezes fazia aquele trabalho. Quem pediu pra eu sentar. E às vezes você ficar sentado não quer dizer que você tá sendo excluído. Quer dizer que você tá sendo preparado pra um dia tá fazendo aquele mesmo trabalho, saca? Exatamente. Sendo ali de exemplo pra outras pessoas. Exatamente. Né? E, cara, foi mais ou menos isso daí. Entre críticas, entre conselhos e entre coisas novas, foi esse primeiro contato, assim. Mais ou menos aí uma história de 2 anos resumida aqui em 10 horas falando, tá ligado? Fala pra caramba, você tá doido. Eu só tenho uma frase pra dizer sobre isso. Top. Top. Cara, mas tudo que você disse tem muito sentido, porque o maior interessado, né, na sua
na sua própria evolução é você mesmo. Então, Isso. se você não souber canalizar ou usar tudo como um combustível, porque dizer que você toca bem e que você sempre faz bem, ser ovacionado, vamos assim Sim. dizer, sempre, não é sinônimo que você tá realmente fazendo bem, Sim. tocando bem, né? Não quer dizer que você é o melhor. Alguma coisa ali você tem que sempre dar uma pincelada, né? Verdade. E é legal isso aí. E a forma como você pega, principalmente as críticas, né? Construtivas, porque as destrutivas, muitas das vezes assim, pode ser que tenha sido destrutivo pra você ter ouvido dessa pessoa chegar em você e falar assim, meu, Quase vai soltou o aprender- nome, quase soltou vai o aprender a nome. tocar, né? Vai aprender não sei o quê. E pode ter matado? Pode. Vou falar que são pessoas fracas? Não vou falar, mas são pessoas que têm a mente um pouco debilitada devido às suas situações particulares. Mas a forma como você vai usar isso, né, que vai fazer a diferença, você fez a diferença, você pegou como combustível. Quantas vezes, né, já surgiu a oportunidade de você estar lá na frente, na linha de frente, e você ter que ficar sentado assistindo. É uma oportunidade que você tem pra quê? Pra quando você estiver lá, você não cometer principalmente os mesmos erros, Exato. né? Não só seus, como de outras pessoas. E você tem um exemplo, como você mesmo disse, o primeiro cara lá, ele tocava o básico, mas foi a sua primeira referência. Da mesma forma como a irmãzinha lá que tocava o teclado, ela foi a sua primeira incentivadora. Todo mundo tem algo a ensinar, né, cara? Por mais simples que Todo mundo, seja, cara. sempre alguém tem uma coisa a Exato. ensinar, E cara. esse é o ponto que Sempre eu vou falar tem. pra você, ó, que tá aí, ó. Você Sempre acha assim, tem, ah, galera. eu sou músico, ninguém tá me vendo, eu tô aqui Destrutivo. jogado e não sei o quê. Mentira, pode ser que tenha aí uma criança, um adolescente, até um adulto mesmo, Sim, que tá se verdade. inspirando em você pra fazer alguma coisa. Não só na música, mas na sua determinação, como o Michael Verdade. Batera que falou aqui, ó, Michel Batera. Ah, o Michel Batera. Falou aqui, ó, na sua determinação, você é sim, uma pequena chama no coração de alguém. Então, ó, Verdade. não desanima não, continua fazendo o que você tá fazendo aí, se é de coração, vai dar resultado, gente, vai dar Dá resultado. resultado, cara. Inclusive, tanto dá resultado que, através desses exemplos que eu tive, você foi um deles, eu comecei a dar aula depois disso, cara. Veio pessoas interessadas e falaram, putz, meu, tocava assim, mas olha como tá tocando agora, né? Você dá aula? Eu fiquei durante aí quase um ano dando aula em algumas igrejas e tudo mais, ensinando o que eu sabia. Pode parecer poucos para muitos, mas é aquilo que a gente falou. Sempre, cara, tem alguém que vai ter você como referência para alguma coisa ou alguma coisa que você chegou a fazer. Nem que seja um groove, nem que seja uma frase, você sempre vai ter alguma coisa ali de exemplo para dar para alguém, cara. Sempre tem uma coisa a ser passado para frente. Isso sempre tem. E Isso é a uma aprender coisa bacana. também, E a hein? aprender. E essa eu vou falar, Cara, essa história é verídica. E assim, se eu te falar que hoje em dia eu aprendo mais coisas quando eu saio e sento e fico olhando as pessoas tocar, é a forma que eu mais aprendo, tá? Exatamente. Não é tocando, é ouvindo, né? Ouvindo, vendo e sentando e ficando quietinho. Hoje em dia tem uma coisa que é consequência, né? Quando a gente vai em muitos lugares tocar, você acaba sendo reconhecido. Eu não vou falar conhecido, porque, né, isso aí acaba sendo reconhecido por alguém. A pessoa fala, putz, seu Michel, né, você toca bateria? Não, irmão, vem aqui, toca a música. Aí eu falo, não, obrigado, hoje eu só vim cultuar, hoje eu só vim sentar, isso falando na igreja, né? Eu só vim sentar aqui no culto, aqui no banco, aqui, irmão, ficar quietinho. E, cara, sabe o que você vai aprender vendo as pessoas tocarem na simplicidade? Na simplicidade, exatamente. Principalmente na Entende? simplicidade. Entende? É coisa que, tipo, meu, eu aprendi muito. Inclusive, até hoje eu aprendo. Eu gosto muito de sentar quando tem alguma igreja perto de casa, que eu gosto de cultuar às vezes, eu sento lá e fico vendo. Aí os caras, mas você toca mais que eu, toca aí. Eu falo, irmão, não toco mais que ninguém não, cara. Eu toco aqui do meu jeito, você tá tocando, hoje eu vim aqui só pra escutar. E por incrível que pareça, cara, sempre que eu faço isso, eu sento lá no meu canto lá e fico lá quietinho. Sempre um batera vai lá e me surpreende. Faz uma coisa e eu olho, como que ele fez aquilo? Saca? O que é aquilo? Eu nunca pensei nisso, eu cara. falei, eu nunca pensei nessa Por ideia. que eu nunca pensei nisso, né? Saca? E por mais que a gente fica vendo um monte de vídeo aí dos caras quebrando tudo, os gospel shops, umas paradas. Meu, uma coisa simples, coisa fácil de se fazer e que faz total diferença na música. Eu sentado lá,
saca? Exatamente. Sempre tem as coisinhas, né? Um fera veio aqui, gravou com a gente. Quero deixar um abração. Jonas, um abraço no coração. Obrigado Aí, ó, pelo carinho de ter Jonas. vindo aqui. Ele deixou uma frase aqui que marcou. Ele falou assim, ó, todo músico ele precisa ter uma boa base. A base não é fritação, não é aquela... Não. A base é o tá-tum-tum, tum-tum-tá, tchacu-tchá. Esse é o chá e, né, com pão, pão com chá. É, exatamente. E engraçado, não é engraçado, o interessante de tudo isso é que a própria maturidade musical, quando a gente vai gravar, vai fazer um trabalho, né, que vai ficar marcado, o que funciona é o tá-tum-tum e o tum-tum-tá, é a base. Cara. Isso é interessante porque eu já fiz algumas gravações, né? Algumas? Fiz algumas gravações aí. Várias, não, várias, eu fiz várias, algumas várias, gravações aí. Vai. E aí o que acontece, cara? Eu ia naquele pensamento, né? Porque a gente que é musicista, assim, que toca ao vivo, a gente sempre quer dar um molhinho a mais, né? Certo. Não, que aqui nessa parte dessa frase aqui da música, eu vou colocar a minha frase. Eu vou mandar aquele gospel shops que nem o Aaron Spears, né? Beleza, cara. Na primeira vez que eu fui gravar, achei uma cantora chamada Adriana Moraes. Dri, Aí, ó. beijo. Adriana Moraes. Tá convidada, se quiser vai estar aqui. Só vem. Vem, Dri. Top. Top. Cara, a primeira vez, e eu fui só que assim, sem preparo nenhum. Eu achei que eu só ia chegar lá e ia fazer que nem eu fazia na música ao vivo. Ia chegar lá, sentar a baquetada lá e quebrar os pratos, e quebrar os tambores, estourar as peles, estourar a pele do bumbo. Mas não, galera, chegou lá. Rodar as baquetas. Rodar as baquetas. Chegou lá, cara. Primeiro, metrônomo. Clique. Já morri aí. Cara, Já morri aí. Ó, Na primeira vez, eu já morri aí. não perca o fio da meada, não perca. Isso aqui tem que falar. Galera, ó, você que é batera, você que é músico, duas coisas, tá? Você que é músico, você que é produtor musical, você que tem o seu projeto, você que tem a sua intenção, tá lá na gaveta guardado, tá bom? Ó, Estúdio Mídia Oeste. Top. Aqui, o seu projeto ele se torna realidade. Só se você não quiser. Aí, infelizmente, ele não vai se tornar. não tem Mas como, se né? você quiser, se você trouxer o seu projeto aqui, ele vai rodar. Vai. Tá bom? Vem com a gente. Estúdio Cola. Mídia Oeste, Portal Jandira, obrigado pelo apoio. Mídia Oeste News de coração, obrigado pela força aí, viu? Os caras são feras, hein, galera? Essa vai pra você que tem seu carro, sua moto, seu veículo, bicicleta, mobilete, barco, avião, grupo motorhome, seu veículo protegido 24 horas. Faça sua cotação agora mesmo no www.mediaoeste.com.br/seguros. Top. Top. Aí, cara, voltando aí, né? Matou aí. Por quê? Eu nunca estudei com metrônomo, cara. Nunca tinha estudado com metrônomo. Então, tudo aquilo que eu aprendi com a rapaziada, isso aqui é o paradiddle. O meu paradiddle era o meu paradiddle. Era no meu tempo. Ali, ó. Saca? Era no meu tempo. Só tem ele. As minhas alternadas, né? Direita, esquerda, era no meu tempo também. Se eu errasse a virada, a música, que a banda, né? Que se virasse ali e volta no tempo meio, comigo, entendeu? E aí, cara, a primeira vez me deparei com isso aí. Metrônomo, né? Isso aí já matou logo de cara. A sorte é que de tanto a gente tocar, né? Os caras foram lá gravar primeiro. Sendo que eu ia gravar a faixa de bateria primeiro pra seguir de guia ali. Pra seguir de guia pra galera tocar. E aconteceu o contrário, né? A galera teve que tocar primeiro pra eu ter referência deles tocando. Até aí tudo bem, foi lá, rolou a gravação do contrabaixo, rolou a gravação do violão. Aí o produtor perguntou, você já tá pronto? Agora dá pra rolar? Não dá pra rolar sim. Aí lá vai eu, né? Metrônomo, de boa, né? Seguindo o contrabaixo e o violão, consegui me virar. Vai embora. Só que assim, galera, tive dificuldades, tá? Metrônomo, tive dificuldades, né? E aí a segunda dificuldade, que foi a maior de todas, saber tocar o básico, cara. Porque eu queria chegar lá
E na gravação eu falo, não, aqui nessa gravação a bateria vai estar que nenhum bateria vai conseguir fazer igual. Exatamente, minha Saca? marca. Nenhum bateria vai conseguir fazer igual. Né? Aqui eu vou fazer um negócio que é pra ninguém tirar. Né? Só Quando eu eu precisar vou é só eu vou falar eu que fiz, entendeu? Cara, e aí na primeira parte da música já, né? Sem percepção musical nenhuma, sem dinâmica nenhuma, já fiz lá pra cima, já encaixadona e tal. O produtor só virou. Meu, dá uma segurada aí. A única coisa que eu preciso de você agora eu só preciso de um bumbo e uma caixa. Viu lá, mandando 2 bumbão, caixa e um monte de ghost note, chimbal aqui dobrando. Eu falei, mano, não é isso que o cara quer. Ele só virou, quero um bumbo e uma caixa, por favor. O chimbal só marcando normal aí, no 4x4. Eu falei, caramba, será que vai ser só isso? Tipo assim, só isso? Eu falei, será que vai ser só isso? Aí, beleza. Gravei a introdução da música, que era a música pra cima, né? Uhum. Beleza, e na segunda parte era um dance, né? Dancezinho básico, beleza. Aí o bonitão aqui fez o quê? Foi de novo lá, querendo fritação, né? Em vez de fazer só o dance normal, né? Metendo louco, mandando caixa onde não tinha, o produtor de novo parou. Eu só preciso que você faça só o chimbal aí do dance, tá? Você vai abrindo o chimbal aí, continua com um bumbo e uma caixa. Cara, eu fiquei lá. Falei, tá, vou continuar num bumbo. Falei, vou continuar num bumbo, uma caixa e um chimbal do dance. Beleza. Aí eu falei, não, agora na outra parte, nas conversões, né? Eu vou mandar a virada que eu aprendi com o Izão, né? Nossa, falei, produtor, desculpa. Vou mandar a virada que eu aprendi com o Izão, né? A cestinona lá pesada. Josivaldo Santos ia ficar orgulhoso. Essa virada lá, ia ficar orgulhoso. Cara, fui fazer a virada. Produtor, não, calma aí, segura aí. Vamos voltar dessa parte. Nessa parte quero que você bate só um tom, um surdo, prato e você volta. Saca? Então, cara, isso daí abriu a minha mente de uma forma que eu falei assim... o que é o músico hoje em dia? Qual que é a percepção? O que é saber tocar e não saber tocar? Quando você falou desse lance de ter uma base, nesse dia eu tive a noção do que era isso. Porque você ter uma base forte, preparada, é diferente de você ser aquele músico de só fritação. Porque num trabalho como esse, o que exige do batera não é se você sabe fazer frase, não é se você sabe, né, o quanto de nota você consegue fazer com a mão. Não. O que exigiu de mim ali naquele momento, e que eu não estava preparado, né, a gente tem que falar a verdade, eu não estava preparado, era essa maturidade para saber tocar o básico. Era ter uma base forte, independentemente se é um sertanejo, se é um samba, independentemente do que for. Um dance. Você tem que ter aquela base forte, cara. A base da bateria tem que estar forte. Pegada, né? com feeling, né? Com feeling. Aí depois disso daí, cara, eu fui mudando um pouco a forma de pensar, né? A forma de tocar, porque eu era aquele baterista afobado, tudo é frase, né? Tudo é prato na cara. Não, fui mudando essa linha de pensamento. E aí eu comecei a tocar com pessoas, né, melhores, né, no ramo da música. Lembra que depois dessa gravadora que eu fui gravar pra irmã, foi de graça, porque era irmã da igreja aí, né, aquela afobação toda de ter alguma coisa pra mostrar pros amigos e falar, isso aqui foi o que gravei, ó. É verdade. Entendeu? Orgulho, né? Pô, isso aqui foi o que gravei e tal. Aí depois disso, aí surgiu uma oportunidade com essa mesma cantora e eu fui tocar com ela em outro local, né, numa igreja, né, pra ser mais específico. Aí era maior congresso e tal, e aí eu me vi, né, naquele tempo que eu tinha sentado lá no cantinho, e o cara tocou no congresso lá, de um monte de gente. E aí dessa vez eu me vi, eu tocando num congresso cheio de gente, saca? Ah, no lugar do cara. Eu falei, caramba, meu, olha como que as coisas são, eu tive que passar por tudo isso daí, pra hoje eu vim aqui conseguir tocar. E detalhe, cara, eu cheguei lá, eu fiz o básico. E foi o primeiro cachê que eu ganhei fazendo o básico. Com toda uma bagagem nas costas. Fazendo o básico, cara. Foi o primeiro cachê. Primeiro envelopinho. Quando o envelopinho chegou na minha mão, eu falei, mas o que é isso daí? Eu fiquei até perguntando, eu falei, mas o que é isso aí, irmão? É pra dar oferta na igreja, né? Não, irmão, isso aqui é
é só oferta, é o seu, né, seu cachê de hoje aí. Tocando básico, cara, né? Então é muito importante o baterista, ou seja, qualquer outro músico, ele tem uma base forte. Um guitarrista aí que é um maior, sei lá, o cara faz os solos mais lindos do mundo. Se esse mesmo guitarrista, se ele não tiver uma base legal, né? Se ele não tiver ali, uma firmeza naquilo que ele tá fazendo, ele nunca vai fazer um solo que vai ser admirado por milhares. Exatamente. Saca? O cara, ele tem que ter uma base para ele, né, desandar ali e fazer tudo aquilo que o cara literalmente quer fazer com a música, né? Então é muito importante ter essa parte aí na mente, né, do músico, né? Uma base forte e maturidade na hora de tocar. Maturidade na hora né? de tocar. Tocar pra música, né? Não tocar pra si mesmo, Exatamente. né? Esse é o X Boa. da questão, porque a maioria dos músicos, eles têm um pequeno hábito, não vou falar defeito, é um hábito de querer se ouvir. Aí a gente para numa lógica assim muito simples, seja baterista, tecladista, baixista, não interessa, cantor. O cantor é importante para ele saber onde que tá as tônicas, mas se ele não ouvir o conjunto todo, ele perde total harmonia do controle da voz. Se o baixista ele não escuta todo mundo, só escuta ele perde total feeling dos grooves, né? O batera, então, se ele for escutar só ele tá tocando Não, sozinho. esquece. E uma coisa que acontece bastante, né? Quanto mais o batera vai subindo, os restos também vem subindo. Sobe também isso, todo mundo junto. É o, Acaba como dizer, virando, o coração da banda, né? E aí a cozinha acaba virando a salada, né? Aí Exatamente. Aí E já às vezes a foi. salada desordenada ela não é gostosa, cara. Não é. Não adianta. Se tiver mais de um pouco de outro, já perde totalmente o sabor, Aquela né? essência, né? Verdade, é isso mesmo, cara. Top, top. Ó, gente, aqui foi uma aula de maturidade musical. Eu não preciso fazer essa também, pergunta novamente, também. porque, né, é essa pegada mesmo. Cara, você falou uma parada aqui e eu vou usar ela como gancho, Top. né? Você como Top. top. Você falou de umas marcas de bateras interessantes. Você, ó, que tá aí, tem sua marca, tem o seu... Galera. Tem a sua empresa, você quer mostrar a sua empresa aí, vem aqui, vem falar com a gente no Bate Lata Podcast, aciona a gente aqui, tá bom? Chama a gente no Instagram, que é Bate Lata _podcast, vai lá, chama a gente no Mendes, vem Bora conversar fazer o com a gente. projetinho aí, galera, com o Izão aí, ó, monstro. Top. Top. Tá bom? Vem, traz a sua marca aqui, a gente vai apresentar aqui pra geral e vocês vão curtir pra caramba. Ó, já aproveitando aqui, ó, nós temos os nossos amigos aqui do Motorhome, seu veículo protegido 24 horas, tá bom? Para entrar em contato aqui para saber das cotações, tá? É www.mediaoeste.com.br/seguros. Envie seu contato lá, conversa lá com o pessoal lá, faça sua cotação. Veículo de qualquer idade, estando em boas condições, né? Qualquer idade. Ah, meu veículo é só acima de 5 anos que pode. Não, vai lá falar com os meninos lá do Motorhome lá. Vai lá, chama. medioeste.com.br/seguros. Beleza? Chama a galera. Vem. Chama no projetinho. Aproveitando aqui o ensejo, um abração pro Anderson Melo. Melo, ó, Aí, Melo. É o de Melo. coração, cara. Você é o cara, velho. Você é o cara. É o Melo. Anderson Mello, a gente conseguiu. Tinha uma gig legal, uma banda muito legal, muito, muito bacana, com uma vibe muito boa. Fortaleceu bastante, tá fortalecendo a gente aqui novamente. Obrigado de coração, irmão. Obrigado pela confiança, hein? É o Melo. Meu, e hoje? Quem é o Michael Felipe hoje? Porque o Michael Felipe não é só baterista, gente. O Michael Felipe não é só baterista. Não. Cara, além, né, dos trabalhos com a música, né? Sim. A gente trabalha também com outras coisas. Ainda mais agora depois desse tempo de pandemia, cara. O que teve de música aí passando aperto não foi brincadeira, tava né? vindo da música, né? Não Cara? foi brincadeira. Cara, hoje em dia eu trabalho também em uma outra empresa aí, né? Com prevenções aí de fraudes, né? Com cartões e diversas outras coisas. Obviamente que o meu sonho era viver só da música, mas como todo bom músico a gente já sabe que isso aí, para quem ainda tá ali no começo tentando se destacar no meio, é difícil, né?
E eu sou um cara bem tranquilão, né? Tem um trampo pra fazer, a gente vai lá e faz, né? Tem que fazer que a gente precisa de pagar as contas que tá chegando todos os dias, né? Não tem pra onde fugir. E, cara, além de músico, né? Todo bom músico ele tem que curtir alguma coisa além da música, né? Até mesmo pra ter um equilíbrio. Porque ninguém vive 100% só de uma coisa, né, cara? Então, eu gosto de assistir uns filmes, né? Gosto de dormir pra caramba. Acho que isso aí todo ser humano deve gostar. Ursinho Panda. É tão bom dormir, cara. Comer bastante besteira, porque isso aí acho que todo músico gosta. Todo músico. Saiu pra agenda, cara. É uma pizza, é esfirra. É besteira. É hambúrguer. Aquela batata não falta. Eu sou um cara que gosta bastante de basquete, cara. Eu tenho esse. Aliás, Gold State Warriors, né? Campeão da NBA, meu timão, top. Gostei muito. Sim. Cara, eu curto muito, assim. Apesar dos brasileiros hoje em dia o lance ser o futebol, né? Certo. É o futebol que domina. Eu já tenho mais esse outro lado aí. Curto bastante esse basquetebol. Tô meio sedentário pra jogar, né? Mas beleza. Curto bastante. Tá focado em outras áreas. E eu gosto bastante de luta também, cara. Há bastante tempo atrás aí eu fazia aulas de luta. Fiz bastante, durante 2 anos, aulas de taekwondo, né? Uhum. Depois eu aprendi um pouquinho de capoeira, porque eu só queria aprender o famoso mortal pra trás, a cambalhota, galera. Nossa. Era só pra aprender isso daí. Já era. Era só pra aprender isso. Aí chegou lá, o professor queria mostrar um monte de coisa. Eu falei, não, eu quero só aprender a fazer isso aqui. Aí fui lá, não aprendi. Aí saí. Por incrível, não consegui, cara. Não sabe dar mortal pra trás. Não sei. Fui só pra aprender isso e não sei. Ainda bem. Me lasquei. Fui só pra aprender isso. Beleza. Depois disso daí, eu comecei a fazer aula com um tio meu, que inclusive é o mestre Tigre Selvagem. Com Bateicô, galera. Depois quem puder, né? Tô invadindo aqui, já fazendo aquelas propagandas. Então, vamos aproveitar aqui. Com Bateicô, galera. Ele tem Instagram? Tem. Já passa o Instagram dele. Tigre Selvagem, galera. Depois pesquisa lá no Instagram. Tigre Selvagem, gente. Top, Acompanha lá, top. hein? Tem uns vídeos Felipe. legais. O Acompanha mestre, hein? O cara luta mesmo, hein? Não é brincadeira, não. E o seu Instagram, né, pai? Cara, boa. O meu Instagram, galera, eu, por incrível que pareça, eu sou muito aquele homem da caverna, saca? Conservador. Pra rede social. Conservador. Eu não posto muitas coisas ainda, tá? Tem uns projetos aí por vir que a gente vai começar a postar umas coisas diferentes. Top! Vamos começar a postar umas coisas diferentes. Vai ter Gospel Shop que a galera gosta? Vai ter worship, prato na cara. Tem que ter. Vai ter prato na cara. Vai ter o básico. Vai ter os pratos na cara. Esse nome eu não sabia. Gente, prato na cara. O prato na cara é assim, ó. O cara tá lá tocando, aí a música tá lá. Quando você menos espera, o prato tá lá tá lá no altar da igreja, né? Quando você menos espera, tá na tua cara aqui, ó. Tá, né? Já saca? Tá em cima. Vai ter. Muito disso mesmo. Mas vai ter o básico também, galera. Groovezinho básico, Olha, tá? então tem spoiler aqui no canal. Vai ter umas coisinhas legais. Vai ter umas coisinhas legais. Arroba Michael Felipe, né? F-I-L-I-P-E. Não é Felipe, hein, galera? Por favor, me ajuda aí. É Felipe, hein, gente? É isso aí. É Felipe. Diferente, arroba mas Michael funciona. Felipe, hein, gente? Dá uma olhadinha lá, galera. Tá legal o negócio. Vai ficar legal, Uma história aqui pra vocês saberem aqui, ó. Acho que eu falo bem no comecinho da entrevista, aí, né? Do bate-papo. Ficou aquele tá negócio, vendo? pô, mas é a segunda vez que você tá vendo o cara. Como é que foi a primeira vez, né? Eu também sou um profissional, trabalho numa empresa, né? Óbvio isso. Uma empresa pública. E no meio do roteiro do meu trabalho, eu tava fazendo uma entrega e uma mulher, óbvio, a mãe do Felipe. Minha mãe. Né? A mãe do Felipe. Mãezona. Depois de vários dias, que eu já passava lá quase todos os dias, fazendo entrega lá, constantemente. Ela falou uma frase que ficou gravada na minha mente. Na hora, não vou mentir, gente, uma pessoa sai pra receber o negócio e fala assim, você é baterista, né? Eu falei, sou. Sou, tio. Aquela, né? Você é baterista, né? Eu sou baterista. Não, foi não. Essa foi boa. Não foi assim, não. Foi parecido. Mas
Não, baterista não fala assim, eu sou. Não, falei. Eu sou batera. Eu falei. Tá, É porque eu também tive as minhas influências, né? Sim. A minha primeira intenção, quando eu comecei a tocar batera, foi bem simples. Eu queria ser reconhecido na minha rua como um baterista. Foi a minha primeira meta, eu atingi. O pessoal lá da rua, por incrível que pareça, os meus vizinhos foram muito generosos comigo. Com muita dor no coração, mas foram muito generosos. Eles viram a evolução, né? E a segunda meta, eu queria ser conhecido no bairro, né? Como um baterista. E nessa de ser conhecido no bairro como baterista, também do gospel, né? Óbvio. Como você mesmo já mencionou, você acaba sendo conhecido, não, reconhecido e não conhecido, né? Mais. E aí, sua mãe me reconheceu, você vai lembrar, né? Ela pegou e falou bem assim, pô, você é baterista, né? Eu falei, sou baterista. E eu, com o uniforme da empresa, né? Ela falou assim, ó, aí essa foi a parte séria. Ela falou assim, ó, o meu filho, quando ela falou isso, as pernas até tremeu. Falou, ó, o meu filho, ele também vai ser um grande baterista, tá? Meu filho vai ser um grande baterista. E vou dizer mais, e você vai ensinar meu filho a tocar. E eu olhei assim, sabe quando você fala tipo, nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer nem quem Tá fácil, né? Tá. E engraçado que, né, quando eu tive a oportunidade de rever o Michael novamente, ele era um menininho, ele, tipo, acho que você batia no joelho de sua mãe. Eu morava em Minas, pequeno, em Minas, aí eu sempre vinha viajar, eu sempre vinha a passeio pra São Paulo. Então, todo final de ano, eu tava aqui em São Paulo, né? E, consequentemente, eu ia lá onde ela trabalhava e coincidiu, né? Coincidiu, nossa, o português tá top. Coincidiu, né? Vou colocar uma caixinha. Aí acabou que, né? Eu tava lá num dia e você também tava, né? Isso foi bem legal. Isso aí eu tinha, acho que uns 7 anos de idade. Gente, faz 20 anos, gente. É muito pequeno, era muito pequeno. Eu entregando a idade do exame, engraçado galera. Que ele saiu de trás, assim, das pernas dela, assim, que ele olhinha assim, eu, tipo, olhei assim, falei, nunca que esse menino vai ter aula comigo. Até ela já morri. Porque, né, não tinha essa percepção de futuro. E engraçado assim, interessante, né, eu quero dizer, que quando aconteceu de eu lembrar do Michael, ele tava com a camisa com a foto da mãe dele, cara. Que louco. Aí eu olhei, tipo, mano, o que é essa foto aí na sua camiseta? Verdade. E a cabeça funcionando, e eu... Ele, não, pô, você conhece, é a minha mãe. Porque a mãe dele morava na rua de casa, né? E a gente se encontrou no local de trabalho, ocasionalmente, eu fazendo uma entrega, ela trabalhava no lugar onde eu tava entregando e teve contato ali. E eu olhei e falei, caraca, fiquei olhando. E aí a mente voltou lá atrás. E foi onde eu falei, gente, eu não acredito. Muito tempo. Né? Não, o engraçado é que nesse dia, eu lembro que, gente, ele tirou um sarrinho, né? Que todo baterista é assim, né, galera? Porque eu lembro que nesse dia eu tava passando, né, um sufoco, porque tinha um evento pra tocar. Aí eu precisava de umas paradas e eu não tinha, né? Porque são caras as coisas, né? Digamos assim, na época eu não tinha essas condições. Até hoje não tenho. Quem tiver um projetinho aí, quiser chamar a gente, tamo aí. Aproveitando, Michael né? Felipe. Aí, eu lembro que... Batilada Podcast. Batilada Podcast, galera. Vamos lá, né? Ajuda. Pô, fortalece aí. Aqui, ó. Aí eu lembro que aí nesse dia, eu já tava com uns 18 anos, pô. Então, tipo, já tinha bastante. Já tinha passado bastante tempo, né? Eu nem lembrava, cara. Já tinha passado bastante tempo quando eu fui conhecer ele, que eu tava falando da trajetória lá da Igreja Despertar e tudo mais, isso. Mas foi nesse período, eu já tava com 18 anos, né? Aí. Já tava com 18 anos, tanto que eu tava com a camisa do Exército, né? Também. Aí a foto tava na bolsa, que era uma bolsa que tinha a foto da minha mãe e da minha irmã. Agora que eu lembrei disso. Aí eu acho que você confundiu por causa da camisa, porque você brincou da camisa. Você, esse cara, não vou falar porque é feio eu ficar zoando a galera do Exército aí. Mas ele fez uma piadinha que todo mundo faz, né? Você já deve imaginar. Aí brincou, você é do Exército, cara. Aí fez uma piadinha, porque a gente não tinha muita amizade, né? Aí eu lembro até hoje que era o Robinho, né? Robinho! Que é irmãozão, né? Robinho é irmãozão. Saudade, nega. Aparece, cara. Robinho é irmãozão. Aí ele que apresentou e fez a ponte pra ir na casa do Iso, cara, pegar um instrumento emprestado. Isso não se faz, galera.
nenhum músico empresta, assim. Tipo, vou ir na tua casa Dificilmente. pegar sem conhecer, cara. Só aquele contato que fala assim, cara, Sem sou eu que tô conhecer. pedindo pra você ir lá. Aí o engraçado é que ele pegou e viu a foto assim, né? Que tava na mochila, que era uma mochilinha de aniversário, que a gente foi no aniversário, o pessoal tirou uma foto, colocou. Aí ele, pô, quem é sua mãe? Eu falei, minha mãe, cara, pô, de sua mãe. Mano, aí dali já virou irmão, né? Dali já virou irmão. Já era. Dali já virou irmão e foi. E eu peguei o instrumento do cara emprestado, galera. Ninguém mais vai ver isso daí na vida. E o medo dele não voltou. Eu me medo de não voltar, vou estar quebrado. Meu Deus! Foi aquele primeiro contato. Pedreiro. Primeiro contato. E aí ele falou assim, tipo, nem eu sabia, pô, porque como era criança ainda, né? Então, assim, as memórias, elas não ficam frescas na cabeça, né? Tipo, quase 10 anos depois eu fui ver o cara, tipo, fui na casa do cara pegar a coisa emprestada, nem conhecia, né? E o legal é que já tava até rolando já umas paradas, tipo, de umas ideias, né? Meu, eu queria só umas ideias e tal, não quero pegar aula, mas quero pegar umas ideias. Não, demorou, vamos pegar as ideias e tal. E foi interessante que as ideias que eu passei comecei a passar pra você foi as mesmas que o Lê Batera Arte Aí, acompanha ó, lá, Lê hein, Batera. gente? Lê Batera Arte, gente fina pra caramba, @Lê Batera Arte. Ele tava, não as mesmas ideias, mas a mesma intenção foi a que ele passou pra mim, ó, tá aqui, vai lá, leva lá pra sua casa lá, estuda, depois você volta aqui e a gente pratica, né? Era na Bapex Vênus, tem até hoje, hein? Apex Venus. Essa daí é boa. Bacana, cara, e foi muito bacana. E o legal, o melhor de tudo é porque depois passou o quê? Uns 3 anos depois? Acho que foi mais ou menos isso. Eu comprei uma caixa, 10 afinações e falei, vou afinar a caixa do jeito que eu mais gosto. E pá, afinei lá igualzinha de 8, todos os parafusos iguais. E ficava pensando, pô, mas 10 parafusos, eu acho que é porque ela deve esticar mais, né? Dar um som mais seco. Uma caixa 14x8 dá um som mais seco? Pô. Não vai. Aí veio o Michael, pô, meu, eu vi uma afinação de caixa e tal. Eu posso te explicar como é que você faz. Os parafusos de um jeito, outro de outro. Só que ó, tudo... é o seguinte, já foi pegando a chave. Eu olhei e falei, você tá louco? Não, você vai Como zoar assim sai pegando, cara? Você vai zoar minha caixa, cara. Não vou não, fica vendo. Novinha, Mano, você pele vai zoar nova. minha caixa. Vou dar spoiler, gente. Ó, era tudo bom do melhor, gente. Era aquelas esteirinhas da Pure Surround lá, né? Aquela estrela maravilhosa. Mano, top. Hoje em dia tá uma facada. A pele da Ivans, né? Se eu não me engano, a HD Dry lá 360. E a caixa era que todo mundo queria comprar na época, que ele já falou aí. Galera, era o negócio dos sonhos. Tipo, nenhum bateria ia deixar pegar. Eu já cheguei lá, fazendo tudo isso aí que ele já falou, já mexendo em tudo. Aro Jcast. Era daí que verdade. E eu cheguei lá e meti o louco. Quase que ele tem um infarto. Que eu falei, meu, você vai usar minha caixa, cara. Muito louco. Mas, você vê, né? Com essa história toda, essa brincadeira toda, a gente fala assim, mas é sério, porque há uns anos atrás, ele foi lá me pedindo umas dicas, né? Falou, você pode me ajudar? Claro, posso te ajudar. E até algo que ele falou que é importante, ajuda os coleguinhas, ajuda os amigos, meu. Se o cara chegou em você pra querer tirar uma dúvida, não é que ele quer te derrubar, alguma coisa do tipo. Não se sinta invejado, não. Se sinta orgulhoso, porque você tá sendo a referência. E isso é importante. Você tá sendo a referência, não é pra alguém de agora. É pra alguém que vai vir depois de você, cara. E o que é melhor e o mais legal é quando você consegue passar o que você tem pra frente. Isso se torna eterno, cara. Isso se torna eterno. E ninguém tira, porque é conhecimento. E conhecimento ninguém te tira, cara. É algo muito bacana, né? Isso é pra vida e pra tudo, viu, gente? Sim. Não é só pra instrumento musical ou batera, não. Né? E aí o legal é que eu aprendi com ele essa parada. E eu fiquei, cara, eu não acredito. E eu fiquei duvidando até o último segundo. Porque até ele me provar que realmente o som ia ser aquele que eu tava querendo e não ia zoar minha caixa no final que era de importante, tudo. Né? Eu ainda estava na dúvida. Aí quando rolou que eu falei, meu, não acredito. Eu coloquei a mão no queixo e falei, mano, eu não acredito, cara. Obrigado. Funciona. E eu uso ela, inclusive, até hoje. Eu acho que o único dano que dá é de tanta gente usar ela acabar com a pele. Que é uma coisa que a gente tem que trocar. É normal, direto. É o único dano, mas fica um som, eu gosto, até hoje eu uso. Normal, essa mesma afinação aí. Foi uma parada assim que marcou. É uma afinação de um baterista gringo, que agora eu não vou lembrar o nome dele.
eu vi essa afinação lá, eu falei, cara, esse cara entende. Esse cara entende o que ele tá tem uns fazendo. caras que são, Esse cara entende o que ele tá fazendo. Cara. Porque até então a nossa teoria é todos os parafusos têm que estar ali com a mesma tensão para não empenar isso. e tudo mais. Até a timbragem pra não sair fora, não ficar a timbragem e tudo mais. desentoado, Só né? que esse negócio, gente, foge totalmente desse padrão aí. Muito E dá louco. certo. E um som é muito top. Muito O, louco. som, o importante é o som, galera. É, o som, cara. Pra você que curte worship, você vai amar. Nossa, gente, pra Você ter uma vai ideia, amar. essa afinação aí, né? Com três parafusos, galera, só. 3 parafusos Três na caixa. parafusinhos. Com 3 parafusos, você deixa ela com afinação alta, média e grave. Top, né? Top. É verdade, alta, média e grave. O Izão, logo, a gente vai fazer aí também no bate-lata aí as dicas, Vou hein? trazer ela aqui. Vai Vou ter. trazer, vocês vão Ó, ver as spoiler. loucuras que eu faço. Vão ver as loucuras que eu faço, vocês vão Ó, dar spoiler. risada. Gente, pra quem não sabe, o Izão, ele é a maior referência na região aí, ó, pra tudo que você precisa de bateria. Se você não sabe como funciona alguma coisa, procura o cara que ele sabe. Pô, valeu. É, Agora eu fiquei já sem passei, graça. já passei vários sufocos. O Izão precisa de ajuda com isso, cara. Pra mim era um negócio impossível. Pra ele, não, cara, é simples. Encosta aqui. Resolveu. É verdade. Coisa de 5 minutos o cara resolve. Top, galera. Acompanha lá, ó. Bate lá no podcast, hein? Tem muita coisa por vir, galera. O cara Muita é top. coisa, isso é verdade mesmo. Muita Tem uns coisa. projetos bacanas aí que tá pra fechar, gente. Bem bacanas coisa. mesmo. Bem Mas top. é isso, tudo isso vem de intimidade, né? Não intimidade somente com a música, mas com o instrumento. São frases assim que a gente sempre comenta assim, em cada episódio e que é real na vida do músico diariamente, independente do instrumento que você esteja tocando, né? O estilo de música não interessa, mas você precisa fazer manutenção no seu instrumento. Então você começa a entender como ele funciona. Sim, E aí você começa a entender que existem peças, né, que elas são substituíveis, né? sim. E o importante é isso. Pô, que nem pro Michael era um bicho de 7 cabeças. Pô, cara, não, isso aí dá pra arrumar. Vem cá, traz aqui, vamos fazer, né? Às vezes, ó, isso aqui não dá pra trocar. Vamos fazer um esquema assim que vai rolar. Vai funcionar. É, E aí, aquele lance que é importante, né? Que nem a gente falou. Às vezes, você acha que sabe tudo, né? Então, galera, tipo, músico principalmente, cara. Porque músico muitos músicos têm esses males, assim. Eu, um tempo, já quase me vi sendo um desses caras que acha que, tipo, nossa, eu sou o cara. De tanto as pessoas elogiarem, o ego vai lá em cima, né? Exatamente. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque, cara, sempre a pessoa vai ter algo a ensinar. É aquilo que a gente falou. Sempre alguém vai ter algo pra ensinar. Sempre. E é Sempre, quem cara, a gente sempre. menos espera, aquele cara lá que vai Sempre sentar alguém e tem algo a tocar o ensinar. café com pão, É, isso mesmo. café Bem top. pretinho com pão seco. Mas vai falar, meu, Bem top. bacana, cara, bacana. Eu lembrei de uma situação na igreja que eu congregava e foi bem nessa pegada. Nesse dia, dificilmente, eu sou um cara assim, não é que eu sou fechado, mas dificilmente eu choro. Eu choro realmente quando é algo muito forte, assim. E nesse dia eu fiquei muito emocionado, porque o rapaz na igreja, ele já tocava, ele é um rapaz assim que ele é muito instrumentista, ele consegue desempenhar bem no teclado. Boa. E ele é um batera, né? Desempenhar muito bem, né? Até na equipe ele tocava teclado, ele era um dos teclas, tinha 2, né? E ele segurava a base de 1. E nesse dia eu não tava bem psicologicamente, queria ficar de boa, sentei e falei, eu não vou tocar, vou ficar aqui sentado. E não quero saber, eu vou ficar sentado. E ninguém me obrigou a levantar a tocar. E ele foi tocar. E, cara, foi uma parada assim muito legal, porque quando ele começou a tocar, músico observa músico. Sim, Não tem não tem como, como. é impossível. Você pode olhar pra Sempre frente, você tá com observa. essa... O cara vai estar te Você tá olhando pro fritando cara, ali. mano, esse cara- E, meu, e surgiu uma... Eu já admirava ele pelo que ele já estava fazendo, né? Tocando os 2 instrumentos. Mas a hora que ele começou a tocar a bateria, ele começou a tocar de um jeito que eu fiquei, cara, que é isso? Esse cara tá tocando bateria por quê? E eu comecei a me emocionar com aquilo, e Sim. emocionar mesmo. Dava a impressão que eu conseguia ler o que ele ia fazer, né? De tão envolvido que eu fiquei. E teve uma hora que eu peguei as lágrimas descendo e falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo, cara? E foi muito bacana, porque eu aprendi muito com ele naquele dia. Demais. Vamos dizer assim, foi um renovo, assim, meio... né? Pô, cara aí, ó, tá vendo? Isso é muito bom. E foi muito da hora. Até hoje, espero que em algum momento ele consiga vir. Paulinho! Aí, ó. Já deu o recado. Vem Só vem. trocar ideia com a gente aqui. Vem lembrar das resenhas.
né? Paulinho Teclas. Madureira do Gabriela, viu? Tá lá ainda. Aí, ó. No mesmo lugar, inclusive. No mesmo lugar, tá segurando as teclas lá, mas é monstro, o menino toca bem pra caramba, cara. E tipo assim, eu ia falar safra aqui, mas é dessa galera nova que tá chegando, e isso é muito importante, porque ele já pegou o feeling de uma linguagem musical pra frente, não tipo, não quebrou a cabeça, tipo que nem a gente, no tá-tum-tum, ou no tum-tum-tá, e ficou, não, ele pegou o tá-tum-tum-tum-tum-tá, tchá-tum-tchá, tiqui-ti, e foi, e o moleque tava monstro. Isso é Top. bom, isso é bom. Esse lance que você falou agora, da galera hoje em dia tá pegando, né, essa fase aí, vamos falar de baterista, eu que sou baterista, então consigo falar um pouco mais dessa área. A galera hoje em dia tá pegando muito essa fase aí, são duas coisas, cara, hoje. Isso falando no meio gospel. No gospel, né? Claro. Meio gospel. É o famoso worship, que nada mais é que um pop rock, né? É um pop britânico, né? E o famoso gospel chops, que nada mais é que várias notas distribuídas ali na bateria, né? Frases lineares é o frases nome. lineares. Pega frases lineares, acrescenta ali uma semicolcheia, começa a semicolcheia e vai pra fusa. Aí vocês vão ver que vai rolar uns negócios legais assim, entendeu? Sim, galera. Metrônomo. Total, gente, ó, você que é batera, você que é baixista, tecladista, cantor, Metrônomo. você tá estudando, você tá começando a pegar as ideias com alguém legal aí. Dica principal, metrônomo, clique. Ah, mas eu não uso isso na igreja. Beleza, mas se amanhã você for gravar, se amanhã você for apresentar algum projeto, se amanhã você for convidado para poder tocar numa emissora de TV, alguma coisa, sabe o que você vai ouvir no seu fone, no seu retorno? Clique, cara. Então é isso, cara. Aprenda. Usa o clique, estude com ele, domine todas as velocidades, vai com calma, dificuldade todo mundo tem e elas estão aí para ser esperadas. Nessa descoberta, né? Nessa aventura, alguns fatores eles acabam surgindo, porque a sua linguagem musical ela começa a ser mais visível, porque são as suas ideias, o que você pensa, referências, o que você mais escuta, né? O que você mais gosta, o que você acha interessante, o que você não quer que aconteça. Então tudo isso ocorre ao mesmo tempo e é tipo assim, não é que tá pulando etapas. Sim. Não existe um processo de pular etapas, mas você consegue passar para frente de numa velocidade um pouco maior, né? Sim, sim. Por tudo isso. Isso é legal porque até em questão, que nem eu falei, né? Fui lá, eu fiz a audição para entrar na escola, entreguei a bolsa e tudo mais. Comecei a estudar. E inclusive até deixar um abraço aqui para um cara, Diego Andrade, meu professor de batera. Gente, esse aí foi o professor mesmo. Diego Andrade. Galera, no primeiro dia que eu fui lá, nessa audição, eu tentei 2 vezes. A primeira vez eu fui, não passei. Aí, não desisti. Exemplozinho aí de novo, galera. Não desista da parada. Não desanima. Fui lá na segunda, consegui uma bolsa lá de 70%, cara. Tipo, top. Um pouquinho mais ia ser 100, né? Consegui, passei, conheci esse Diego. Na primeira aula, a primeira coisa que ele fez foi: senta aí na bateria, vamos tocar, eu e você agora. Eu olhei pra cara dele assim, né, todo cabeludão, falei, esse cara aí, tal, olhei, falei... Qualquer desse maluco. Eu olhei pra cara dele assim, mas gente boa, trocou uma ideia. Aí começou a tocar, ele falou, faz qualquer groove aí que eu vou te acompanhar. Falei, vai mesmo? Faz qualquer groove aí. Comecei. O cara me olhou, ele me olhou, 2 compassos. No segundo ele fez exatamente o mesmo groove que eu tava fazendo. Exatamente o mesmo groove que eu tava fazendo. Aí ele falou, vai lá, vai pra cima, vai pra cima. Aí eu comecei lá a fazer uma frasezinha. Aí ele, vai, repete aí. Fiz a frase 2 vezes, ele foi lá, fez a mesma frase, da mesma forma. Igual. Aí ele falou, agora vamos fazer o seguinte, você faz alguma coisa aí, depois você passa pra mim. Aí foi lá, cada um ficou com seus compassos lá fazendo alguma coisa na bateria. Fui lá, fiz a minha graça, né? Aí voltei no groove, aí ele foi lá e fez a graça dele. Só que uma coisa que eu notei foi,
no primeiros compassos que ele fazia, a gracinha na bateria, né? O famoso, quase que um workshop, galera. Só que era uma aula, né? Ele tava fazendo os mesmos padrões de frase que eu tava usando. E depois ele fazia aquele padrão, só que coisas a mais, com coisas a mais, né? Eu fiquei, caramba, meu, esse cara tá de brincadeira comigo. Mentira, né? Esse cara tá de brincadeira comigo. Diego Andrade, mano, esse cara... E eu continuei, eu falei, não é possível, mano. E aí eu falei, não, agora eu vou pro nível hard, vou fazer uns negócios aqui que é o que, né? Quando eu tiver aquele momento só a bateria é o que eu faria. Fui lá e naquelas famosas fusa, né? O cara veio em cima, arrebentou, acabou com as minhas fusas, que eu achei que era a fusa, ele foi lá e acabou com as minhas fusas e tocou mais por cima. Aí terminou, e aí o que eu achei interessante, ele falou assim, poxa, meu, você toca pra caramba. O cara, além dele estar tocando comigo, ele já tava me analisando, ele tava vendo o meu nível não vou falar nível de conhecimento, mas o nível que eu tava tocando ali, né? Já tava analisando as minhas técnicas. O cara falando pra mim, né? Eu tava analisando a minha técnica, postura na bateria, que isso é uma coisa importante. Importantíssima. Analisando a postura na bateria. E, cara, aí depois ele começou a falar. Então, na primeira vez eu vi que você tava usando padrão XPTO. E na segunda vez eu vi que você usou padrão tal. Com exercício tal e tal e tal. Pô, como que o cara, né, já chegou com tudo aquilo ali? Porque esse cara, em algum momento, ele se aventurou, que a gente tava falando. Então, se ele sabia que eu tava fazendo paradido ali com chimbal, cachibumbo, né, ele foi lá e fez a mesma coisa, porque ele primeiro olhou, ele ganhou ali o padrão que eu tava fazendo, foi lá e fez igual. Por que ele fez igual? Porque ele estudou bastante aquilo ali, ele já teve um mentor. E uma coisa que foi legal, depois desse dia... a gente foi começar a estudar pop. Estudar música pop. Do zero. Eu falei, mas eu já sei tocar música pop. Eu sei tocar música pop. Toco pop, meu, tá me tirando. Pop, pô. Aí esse cara foi lá, abriu a partitura, abriu o livrinho. Aí foi onde eu caí de novo. Por quê? Eu sei eu tocar o pop básico, né? Né? Cara, quando eu fui pra partitura... Aquelas inversão de bumbo na cabeça do tempo, na segunda semicolcheia, contratempo, quarta semicolcheia. Cara, aquilo ali começou a complicar minha mente de uma forma. E é o pop que eu garantia. Exatamente. É o pop tranquilo. Só que assim, quando ele começou a me ensinar o caminho certinho ali, né? Fazendo aquela programação toda, o certo é você começar aqui, depois você vai vir pra aqui, depois você vai vir aqui e você vai vir aqui. Até você dominar pop. E eu pensava que eu já sabia dominar. E eu não sabia. O cara, ele abriu a minha mente, tanto no pop, tanto no samba. Cara, o samba, galera, estudem, porque é um negócio que ajuda muito na coordenação motora, cara. A levada do samba e a leitura de caixa, tem umas leituras de caixa. Eu aprendi a ler um pouquinho, partitura, cheguei lá. É difícil, mas todo mundo consegue. É só estudar, gente. A leitura de caixa, saca? Pô, cabeça do tempo contra tempo aí, segunda e terceira semicolcheia. Cara, aquilo ali na minha cabeça, porque eu tinha que ficar na base do samba. O chimbal e o bumbo não para, velho. Não para. Contínuo, e sempre. aquilo ali foi quebrando a minha mente, cara. Quebrando a minha mente, até que eu comecei a entender. E aí tudo isso veio do que, gente? Daquele estudo, né? Estuda ali o negócio do início, vai avançando, aprende aquilo que você está fazendo, e através de um mentor, cara. O Diego Andrade foi um cara que... Ele foi um divisor mesmo assim, porque ele, além de me ensinar a ler partitura, ele me ensinou muitas coisas além da música, né? Tanto da percepção musical, de análise, né? Você saber que música que você tá tocando, que hora que você entra, essas paradas de música sinfônica. Mano, tem muita coisa, assim, tem muitas ideias, saca? Que vai muito além de só tocar bateria. Só tocar pra sentar lá e fazer barulho, Saca? Então, foi muito importante essa parte do aprendizado chegar ali do começo, meio e fim, e não pular essas partes. E ter esse mentor ali me ensinando o que eu ia fazer. E ali também eu já pude ver, né? Pô, eu quero ser igual a esse cara.
saca? Por isso que a gente fala bastante de você passar aquilo que você aprendeu adiante. Porque ele tava lá, por mais que ele tivesse sendo pago, ele era meu professor, e nada mais justo pra um cara que já tinha mestrado, tem mestrado e tudo. Pô, o cara, ele estudou pra aquilo, entendeu? Até ele mesmo brincava comigo, que às vezes eu falava, meu, isso aqui tá difícil pra caramba, cara, não tá entrando na minha mente. Que músico de igreja, né, acostumaram a tocar worship. Nada contra worship, mas fica sempre aquele ali. Deixando bem claro que a gente não tem não nada tem contra worship, worship, nada assim, contra gospel shop, só a que gente assim, curte essas paradas, mas... Se a gente curte, eu curto, inclusive é o que eu toco hoje, mais, né? Só que assim, aquilo é uma coisa que vai viciando. Quando você vai pegar uma outra liturgia de música, outro estilo, você se mata ali. Se apanha, né? cara. E aí ele me falou uma frase até interessante que eu vou levar pra sempre, né? Que ele falou pra mim o seguinte, às vezes a vida ela não dá oportunidades, né? Ela leva a gente até um local, só que a gente só permanece lá com o conhecimento que a gente tem. Ou seja, você pode ter um network com o cara, o melhor cantor do mundo. Só que você chegar lá, se você chegar lá despreparado, você não vai se manter com aquele cara. Saca? Então, onde você for, você tem que ter ali uma estrutura e tem que chegar lá preparado, cara. Exatamente, não pule então, processos. tudo vem do básico, tudo vem do se aventurar ali, de conhecer melhor o que você está fazendo, o instrumento, ter um mentor e ser humilde, cara. Porque se você é um músico humilde, você vai ter, pô, aquele feeling de chegar em um outro cara que tá fazendo alguma coisa que você não sabe e falar, pô, você me ensina? Isso, exatamente. E ao mesmo tempo ser humilde o suficiente para reconhecer que você não é o melhor do mundo e passar aquele pouco que você sabe pra alguém. Exatamente. Isso também é muito importante, cara. É muito importante. Hoje em dia, a galera que hoje tá na mídia, né, que são reconhecidos, né, como músicos profissionais, mas a ideia não é bem essa assim, mas que já são reconhecidos, a base deles praticamente foi essa mesmo. Eles começaram ali e aí começaram a tocar com a galera, né? Pegaram toda uma bagagem, né? Não quebraram a cabeça, porque os caras já tudo, né? Vamos dizer assim, já tudo já maduro, né? E aí quando o cara tá pronto, mas eu não tô tocando em um monte de lugar. Não, mas você tá pronto. Vamos gravar isso aqui comigo. Primeira oportunidade, mas passou toda a bagagem. Ele já passou por todo o processo. Ele tem o fundamental e o essencial para chegar ali e gravar um EP de 10 músicas tranquilamente. E músicas diferentes até. A primeira música é um pop, a segunda é um samba. Isso. Por mais que cada música ele se identifica melhor com um estilo de música, né? Porque, querendo ou não, a gente tem isso. Eu, por exemplo, eu gosto de tocar um New Soul. Mas hoje em dia não é uma coisa tão tocada assim, né? O RB, essas paradas. pouco. Não é uma coisa tão tocada. Mas sempre que eu for tocar essa parada, eu me garanto. Porque é aquilo que eu gosto de tocar. Mas isso não me impede de saber tocar um sertanejo, isso não me impede de saber tocar um samba, um blues, um jazz, né? Então, então é muito bom o cara ter esse processo pra estar preparado pra qualquer Até porque ocasião, a música ela é formada de tudo, né? Não é só de um determinado estilo. Tem que estar preparado. Mais você conhecer, mais a sua mente abre, né, cara? Mais a sua mente abre. Puxa, que bacana, meu. Muito bacana, Michael. Legal, cara. Legal. Eu acredito que chegamos ao final. Conversamos bastante aí, ó. Trocamos uma ideia. Bate-lata podcast. Gente, esse canal aí vai crescer bastante. Pra você que tá acompanhando o nosso canal, acompanhando todos os episódios aí, vou pedir aquela forcinha pra você, tá? Além não só de curtir o nosso canal, não só de se inscrever, compartilha. Você conhece alguém que gosta muito de música, que quer saber mais sobre esse mundo da música, né? Não só a respeito de bateria, mas de guitarra, produção musical, baixo, violão, teclado, como cantar, como fazer essas paradas aqui acontecer, como o seu projeto, aonde que eu começo o meu projeto, todas essas paradas. Vem pra cá. Manda lá pro convite pra ele, manda lá o link pra esse seu amigo, compartilha, dá essa força pra gente aí, faz alcançar aquelas pessoas que ainda não têm ainda o acesso e tem um desejo no coração, tá bom? Lembrando aqui, você que tem a sua marca, você que tem o seu nome aí na mídia, né? Você que é dono de empresas, lojas musicais, quer deixar seu nome, quer deixar sua marca, quer divulgar o seu trabalho, vem falar com a gente, tá bom? Vem falar com a gente, manda mensagem pra gente aqui, vem falar, tá bom? Top. Marco, obrigado pela presença. Cara, honrado eternamente. Eu que agradeço aí.
Tá? Convite Foi difícil trazer esse cara. enorme. Foi difícil, mas rolou. Estamos aí, sempre que precisar, cara. Conta Cara, comigo essa aí. igreja tem Santa Ceia de quarta-feira, cara. Santa Uau! Ceia geral. Santa Ceia geral de quarta. Meu, eu preciso dessa igreja, mano. É. Totalmente diferenciada. Mas é isso aí, Exato. cara. Obrigado aí por passar todas essas informações riquíssimas, né? Pra galera aí que tá na batera, pra galera aí de fora aí, tá bom? Todos agora já conhecem também a sua vida, a sua trajetória. Seus admiradores também agora já sabem como tudo se iniciou, né? E da onde que vem o talento. Espero que isso possa gerar no coração deles aumentar mais essa chama aí. Óbvio. Obrigado, tá? Me Vamos sinto pra muito cima. honrado, viu? Poxa, eu digo mesmo, pô. Tá louco. Oportunidade única aí, ó. É nóis, tamo Top. junto. Gente, tchau, tchau. Valeu. Beijo no coração. Tchau, tchau.